diária das finas iguarias na mesa real, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, eles entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com os vinhos que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti e da vossa aparência, a nossa aparência, e os dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age como os teus servos. Então atendeu-os e o experimentou por 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam entre eles muito mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino, o seu reino. E Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Me perdoem a leitura extensa, mas eu queria que fosse um capítulo lido hoje como parte do que eu vou dizer. O que eu tenho para compartilhar com vocês, se essa palavra tivesse um tema, é o que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, é sobre dieta. Não vou falar aqui de emagrecimento, mas eu vou falar sobre dieta espiritual.
Quando a gente fala de dieta, a gente usa essa gíria no meio aqui da nossa igreja, no meio pentecostal, né? É uma gíria que a gente usa, que a gente está se referindo que a dieta que você tem exatamente determina o resultado da sua saúde espiritual, tem a ver com aquilo que você faz, aquilo que você se alimenta. Nós temos pregado nos últimos dias aqui que se você ficar se alimentando da Rede Globo o tempo todo, você fala assim, vou ficar bem informado. Não vai. Você vai ficar bem contaminado. A mídia social, a televisão, ela está voltada apenas para noticiar coisas que para eles dão audiência. Para eles aterrorizam as pessoas ou prendem as pessoas. A ideia da mídia, talvez até na questão da informação, não estou falando contra a mídia em si, mas falando a respeito de que se vocês ficarem apenas assistindo notícias nos telejornais, e esquecer do nosso papel de cristão, que seria necessário você se alimentar também da palavra. Então, as igrejas não estão se reunindo, algumas estão se reunindo de forma restrita, algumas igrejas estão tendo culto online, mas é muito fácil você clicar num culto online e de repente chega uma mensagem no celular ou no próprio notebook de que entrou um amigo seu, de que tem um vídeo mais interessante e qualquer coisa pode desviar a sua atenção. Eu fico pensando que a dificuldade de prender a atenção das pessoas para esses dias é muito maior, porque a igreja talvez não foi treinada nessa questão de explorar as mídias sociais, de explorar a televisão como meio de transmissão. Ou seja, eu, enquanto pastor, não fui treinado para isso. Eu não sou um apresentador de televisão, embora eu seja um pregador da palavra, lida com o público, e também pela minha profissão como advogado, às vezes eu fico pensando que o falar, até mesmo as audiências que estão sendo online, é difícil para nós falar para uma tela, falar para uma câmera. Como agora eu estou falando para um grupo de pessoas que estão em cidades diferentes, em locais diferentes, e todas acompanhando a mesma transmissão. Nós não tivemos esse preparo. Nós não nos preocupamos com isso. Aliás, é até uma das questões que essa estratégia de artes nos leva a se preocupar, muitas vezes, com essa preocupação que nós não temos, essa questão técnica de saber falar bem, de saber se apresentar, de ter uma performance. E por sermos limitados dessa forma, nós agora estamos até sofrendo com essa questão. Muitas igrejas não conseguem fazer transmissões, outras não têm equipamentos, algumas maiores já têm equipamentos, já têm equipe de transmissão, equipe de mídia, equipe de comunicação, equipe de marketing, e aí vai. Tem equipamentos. A nossa igreja aqui em São Paulo, por exemplo, embora o nome seja Conexão de Fé, é um nome muito moderno, né? Muito atual, contextualíssimo, nós não tínhamos uma equipe voltada para isso, treinada, preparada para isso. Então, nós passamos a sofrer com isso. Então, de repente, a gente mesmo se organizando, aprendendo, vendo vídeos sobre softwares de transmissão, aprendendo um pouco mais sobre... A nossa igreja não tinha internet, então nós buscamos, de alguma forma, esse recurso e nós fomos aprendendo. Hoje, nós já conseguimos fazer uma transmissão, aí agora nós percebemos que as pessoas da igreja não estavam assistindo, aí nós descobrimos que parte não tem perfil no Facebook, outra parte não tem Instagram, então não dava para assistir, outra parte das pessoas que poderiam entrar, acessar no YouTube, mas a nossa transmissão ficava caindo toda hora, então nós tínhamos algumas dificuldades. O que isso tem a ver com o que eu estou dizendo de dieta? Não fazia parte da nossa dieta aprender sobre isso. Não fazia parte da nossa dieta se preparar para esse momento. Até porque nós, enquanto cristãos, vivemos a nossa vida desligado de muitas coisas. E o que eu estou vendo nesses últimos dias as pessoas preocupadas em aprender um pouco mais,
em fazer parte um pouco mais daquilo que nós estamos tendo hoje, que é entender as mídias sociais, aprender sobre transmissão, aprender sobre internet, para poder explorar um recurso como esse aqui no Meet, a gente fazendo esse encontro para pregar a palavra de Deus, coisas que antes talvez a gente a gente desconhecia ou a gente não utilizava tanto. Quando eu olho no dicionário o que significa dieta, eu vi que a dieta e o jejum têm uma diferença. O que é a dieta? É você colocar uma restrição alimentar, fazendo uma seleção, selecionando os alimentos que você vai poder comer, que vai poder se alimentar. Geralmente o nutricionista faz isso muito bem, ele prepara uma dieta baseada numa restrição alimentar imposta por um médico, por um determinado item. Então você seleciona algumas coisas que você vai comer. Já um jejum, ele está voltado à abstinência, você literalmente não se alimentar. Esse jejum, muitas vezes, ele é prejudicial à saúde, porque você cortando todos os alimentos, às vezes as pessoas levantam uma polêmica se Jesus tomou água ou não durante os 40 dias de jejum. Outras pessoas levantam uma polêmica a respeito de que o jejum de Jesus tenha sido parcial e não total, porque senão o organismo dele teria, por 40 dias sem se alimentar, ele teria tido alguns problemas sérios de saúde. E quando a gente fala de dieta, nós lembramos de Daniel. Daniel, esse texto que nós lemos, Daniel propôs uma dieta, e não teria nada de mais nessa dieta de Daniel se nós não estivéssemos falando de um jovem, um adolescente de aproximadamente 16 anos, que estava cativo, então estava prisioneiro, podemos dizer, um escravo, né? Ele foi levado cativo e, de repente, ele foi selecionado do cativeiro, e o que me chama a atenção dentro desse texto que eu li, é que esse cativeiro tinha sido determinado por Deus. Então, eu posso pregar e dizer que existem alguns cativeiros que nós passamos que são determinados por Deus. Eu posso acreditar que alguns cativeiros são ação de Deus para tratar com o povo. Alguns cativeiros, alguns desertos, podemos dizer assim, algumas provações que nós passamos, segundo o Deuteronômio capítulo 8, são ferramentas que Deus utiliza para nos tratar. E ainda posso dizer ainda mais, que o nosso sofrimento glorifica muito mais o nome do Senhor do que a nossa vitória. Aí você fala, pastor, mas como que eu posso dizer isso? Baseado no texto da Bíblia, muitas vezes, quando fala em Deuteronômio capítulo 8, que o Senhor nos deixou o povo no deserto passar fome, passar necessidade, para saber o que tinha no coração, isso significa que a sua necessidade, a sua provação, a sua dificuldade, revela o que tem no seu coração. Será que você continua crente diante de uma pandemia, diante de um isolamento, diante de não poder mais abraçar os irmãos, diante de não poder sair, diante de passar por momentos difíceis, diante de uma situação, talvez, de que as pessoas estão com medo, as pessoas estão trancadas, alguns dentro de casa, outros estão tendo que trabalhar. Na nossa igreja nós temos 5 ou 6 pessoas que trabalham em hospitais, na área da saúde, como enfermeiros, em centro cirúrgico, em UTI, e eles estão, assim, passando por situações difíceis, mas todos eles testemunharam uma coisa, que foram convidados para fazer oração todos os dias. Isso significa que em tempos de crise, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para se destacarem. Por quê? Porque nessa hora, não importa a religião, eles colocam dessa forma. Nós temos o pastor Tiago, que é farmacêutico no hospital público aqui em São Paulo, e trabalha com farmácia clínica, né, que é um outro tipo de farmácia que passa atendendo os pacientes dentro da equipe multidisciplinar, para saber se a medicação
adequada, está fazendo efeito, teve algum efeito colateral não inesperado, para ver se a dose está adequada, se precisa aumentar a dose ou não. É uma parte de estudo farmacêutico. E o que ele testemunhou para nós esses dias foi justamente isso. Que ele foi convidado, sabendo lá que ele é pastor, né? Nunca ele pôde fazer uma oração no serviço, ele sempre teve vontade de poder